triunfo de Inanna. Após a confusão causada por Marduk, que resultou na morte de milhares de terrestres direta e indiretamente afetados pela guerra travada contra Inanna, Ishkur, Utu e Ninurta, e que quase lhe custou a vida, terminando com seu exílio na Mesoamérica, Anu decidiu que era o momento de retornar à Terra. Ele veio com o propósito de apaziguar os ânimos e deliberar sobre o crescente número de terrestres, uma questão que começava a se tornar um incômodo. Enquanto aguardavam a chegada de Anu e sua esposa, Antu, os Nefilim começaram a restabelecer suas moradas no Éden. Poucos em número e nobres em essência, esses seres e seus descendentes perfeitos planejavam seus próximos passos. Os líderes já haviam comunicado a Anu a necessidade de estabelecer assentamentos tanto para eles quanto para os terrestres, buscando manter sua nobreza e assegurar a obediência e o serviço da humanidade. No topo de um planalto de calcário próximo a Urfa, na Turquia, conhecido como Göbekli Tepe, que em turco significa monte com barriga, os descendentes de Sem, os sumérios, também chamados de cabeças negras, migraram de volta às terras ancestrais. Nesse local, onde o solo outrora seco havia renascido, os Anunnaki permitiram que os terrestres se assentassem, garantindo a produção de mantimentos para todos. Foi ali, sobre os vestígios cobertos por lama da antiga Eridu, a primeira cidade de Enki antes do dilúvio, que surgiu uma nova Eridu. No coração desta nova cidade, sobre uma plataforma elevada, construiu-se uma morada para Enki e Ninki, chamada de Casa do Senhor, cujo retorno é triunfante. Adornada com ouro, prata e metais preciosos por seus filhos, a morada simbolizava um renascimento. Até os dias atuais, o governo do Iraque reivindica o título de berço da civilização terrestre, remetendo à grandeza de Eridu e sua história ancestral. Em um círculo apontado para o céu, marcaram-se as 12 constelações pelos signos que conhecemos hoje. Esses signos foram padronizados a partir da influência das imagens mitológicas dos babilônios, egípcios, gregos e romanos. Abaixo do círculo, como no Abzu, fluíam águas repletas de peixes, simbolizando a vida e a conexão com o mundo natural. Em um santuário inacessível para não convidados, Enki guardava as fórmulas ME, elementos fundamentais que codificavam os princípios da ciência e da civilização. Esse conceito foi posteriormente adotado pelos Enlilitas após a construção do Beit HaMikdash, templo sagrado. O santuário impenetrável de Enki tornou-se equivalente ao Aron HaKodesh, o local onde se guarda o rolo da Torá. E aqui reside uma chave para uma compreensão profunda, muitas vezes negligenciada por quem busca apenas monetizar conteúdos sem real aprofundamento. Se para os Enlilitas o santuário dos ME era associado ao Aron HaKodesh, então os ME, contendo fórmulas codificadas para todos os aspectos da ciência e civilização, estavam associados à Torá, que oferece diretrizes essenciais para moldar um povo saudável, justo, responsável e civilizado. Enquanto Enki estabelecia a nova Eridu sobre o lodo e a lama, Enlil fundava uma nova Nibru-Ki, Nippur, marcada pela construção de um zigurate monumental. Esse zigurate, um recinto sagrado cercado por muros, erguia-se em 7 níveis e possuía uma escada que parecia alcançar o céu, conduzindo à plataforma mais elevada. É possivelmente a partir dessa estrutura que surgiu, no judaísmo, no islamismo, no hinduísmo e no espiritismo, a ideia de que o universo pode ser dividido em 7 céus ou reinos, sempre classificados do mais elevado ao menos elevado, refletindo a hierarquia espiritual e cósmica. No judaísmo eles seriam Vilon, Raquia, Shehakim, Zebul, Maon, Mahon, Arabot, onde residem os Ofanins e Serafins, os anjos para os cristãos. No islamismo seriam Rafi, Kaidum, Marum, Arfalun, Hayun, Arous, Ajma. No hinduísmo eles seriam Burloka, a terra,
Buvarloka, Svarloka, Maharloka, Djanaloka, Tapaloka, Satyaloka. No espiritismo eles seriam esfera diretorial planetária, plano da governadoria celeste. Esfera do amor universal, amor fraterno universal. Esfera de transição, ciências, cultura e arte. Umbral, umbral inferior, médio e superior. Crosta, abismo, trevas. O número 7, a partir dessas tradições, tornou-se um símbolo de completude perfeita nas referências bíblicas. Ele aparece nos 7 dias da semana, que refletem a soma do número 1, Deus, com o número 6, os 6 dias da criação, culminando no Shabat, o 7º dia, sagrado para os enlilitas e muitas outras religiões. Outras menções ao 7 incluem os 7 olhos e chifres do Cordeiro de Deus, descritos no livro do Apocalipse, e a 7ª geração de Adão, Adapa. Esta geração, embora marcada pela perversidade, trouxe figuras importantes como Enoque, que foi abduzido pelos Anunnaki, e Noa, o filho de Enki, que deu origem à humanidade atual. No zigurate de Enlil eram guardadas as tabuletas dos destinos, protegidas por suas armas poderosas. A primeira era o olho elevado que explora as terras, talvez um drone ou uma câmera acoplada a um satélite. Seria este o ponto de origem do conceito de um Deus onisciente? A segunda arma era o raio elevado que tudo penetra, possivelmente um canhão de raio laser, um precursor da ideia de um Deus onipotente? Ambas as armas estavam localizadas no pátio do zigurate, junto à nave de Enlil, conhecida como o Veloz Pássaro Celeste. Enquanto se aproximava o dia da chegada de Anu e Antu, os Anunnaki selecionaram um novo local no Éden para acomodar o grande rei e a rainha de Nibiru. Esse lugar não poderia ser a residência de Enlil nem a de Enki. O local escolhido foi Unugki, o lugar encantador, como o chamaram. Mais tarde, Unugki ficou conhecido como Uruk, ou Erech na Bíblia, uma cidade-estado localizada no sul da Mesopotâmia, atual Iraque. E foi o princípio do seu reino, Bavel, Erech, Acade e Calne, na terra de Shinar, Sumer, Suméria. Torá Bereshit, Gênesis, capítulo 10, versículo 10. Eles plantaram árvores frondosas no local, proporcionando sombra refrescante. No centro, ergueram uma estrutura de um branco puro, chamada de a Casa de Anu. Imaginem a perplexidade dos terrestres diante de um palácio megalítico que refletia a luz do sol, elevado em 7 níveis e com portais gigantes por onde entravam e saíam figuras colossais como Anu, Enlil, Enki e outros Anunnaki. Não é surpreendente que tais seres fossem vistos como deuses? Quando finalmente a nave celestial de Anu chegou à Terra, escoltada pelas naves dos outros Anunnaki, ela pousou na montanha do Senhor, Monte Sinai, Tilmun, onde ficou estacionada junto às outras naves maiores. Utu, comandante do local, deu as boas-vindas aos bisavós, acompanhado por Enlil, Enki e Ninmah, que foram receber o pai. Eles se abraçaram, se beijaram, riram, choraram e mataram a saudade acumulada por tantos anos de separação. Ao se examinarem, perceberam que Anu e Antu, apesar da idade avançada, aparentavam ser mais jovens do que eles próprios. Enki e Enlil se viam envelhecidos, com barbas longas. Seria essa a origem do conceito de Deus como um velho de barbas? Ninmah, outrora tão bela, agora se mostrava encurvada e enrugada. Isso nos leva a refletir. Os Anunnaki que permaneceram ou nasceram na Terra provavelmente já não estão vivos, e seus descendentes perpetuam o poder a cada nova geração. A menos que tenham descoberto meios para prolongar a vida na Terra, é provável que tenham retornado a Nibiru. Em naves celestes menores, o casal real foi transportado ao Éden, acompanhado pelos anfitriões e convidados. Ao aterrissarem próximo a Uruk, foram recebidos por todos os Anunnaki que permaneceram na Terra, alinhados como uma guarda de honra, aguardando ansiosos.
A chegada do rei e da rainha foi saudada com gritos em uníssono, seguida de uma procissão ao som de cânticos e músicas, conduzindo-os até o palácio preparado especialmente para eles. Anu e Antu se banharam e descansaram. Mais tarde, perfumaram-se, vestiram-se e foram escoltados até a Casa do Leito Dourado. Lá, em um pátio aberto, enquanto a brisa da tarde fazia ranger as folhas das árvores, sentaram-se em 2 tronos, flanqueados por Enlil, Enki e Ninmah, sob olhares de reverência e admiração. Os terrestres escolhidos para servir como serviçais, completamente nus, ofereciam vinho e azeite de qualidade. Enquanto isso, em uma área mais afastada do pátio, outros assavam ao fogo um touro e um carneiro, presentes de Enlil e Enki. Isso reafirma o gosto dos Anunnaki pela carne assada, contrariando as narrativas veganas, vegetarianas ou naturalistas que insistem em dizer que eles não consumiam carne. Um grande banquete foi preparado e todos aguardavam um sinal nos céus para dar início à celebração. Seguindo as instruções de Enlil, um Anunnaki chamado Zumul, especialista em estrelas e planetas, anunciou a aparição dos astros à noite. Júpiter apareceu no primeiro nível do céu oriental, seguido por Vênus no 2º nível, Mercúrio no 3º, Saturno no 4º, Marte no 5º e a Lua no 6º. Por fim, ao sinal de Zumul, todos avistaram Nibiru, com sua tonalidade avermelhada, despontando no 7º nível. Nesse momento, entoaram o hino O Planeta de Anu se eleva nos céus, celebrando sua aparição. Tanto nas tradições judaico-cristãs quanto nas islâmicas, o 7º céu é descrito como a morada da figura divina e de seus anjos, ou de outras figuras de grande importância. Assim, estar no 7º céu representa um estado de felicidade extrema ou um paraíso idealizado, onde se tem, ainda que simbolicamente, a presença dos deuses das culturas ocidental e oriental. Os Anunnaki celebravam com alegria, batendo palmas, dançando e cantando melodias que exaltavam Nibiru e o rei Anu. Ao sinal de Zumul, uma fogueira foi acesa, e os terrestres, ao vê-la, acenderam outras fogueiras em todos os lugares. Antes do fim da noite, toda a terra do Éden estava iluminada. O banquete, composto de carne de touro e carneiro, pescado e outras caças, acompanhado de vinho e cerveja, foi encerrado com Anu e Antu, agradecendo pela recepção calorosa. Em seguida foram conduzidos aos seus aposentos, onde passaram a noite após a celebração. Durante 5 dias e noites, Anu e Antu descansaram da longa viagem e das festividades em sua homenagem. No 6º dia, após reunir seus filhos e os líderes da Missão Terra, Anu decidiu ouvir os relatos sobre os acontecimentos recentes. Ficou a par dos acordos de paz, das guerras que haviam devastado a Terra, da aniquilação dos terrestres que não foram alertados sobre o dilúvio e da forma como os sobreviventes se proliferaram novamente pelo planeta. Enquanto Enlil informava sobre a descoberta de ouro em terras além dos oceanos, Enki relatava um sonho e a tabuleta envolvendo Gaozu. Ao ouvir o nome, Anu ficou desconcertado, confessando que jamais enviara nenhum emissário secreto com tal identidade à Terra. Enki e Enlil também ficaram perplexos. Afinal, foi graças a Gaozu que Noa, sua família, os terrestres que o acompanharam na arca e as sementes da vida, selecionadas e armazenadas por Enki, Ninmah e Ninzida, foram salvos. Além disso, as instruções de Gaozu haviam determinado que eles permanecessem na Terra, alegando que o retorno a Nibiru resultaria em morte para todos devido à incompatibilidade com os ciclos circadianos. Anu, ainda intrigado, confirmou que a mudança nos ciclos biológicos de fato poderia causar danos graves ao cérebro e aos órgãos, mas ressaltou que tais efeitos poderiam ser tratados com os elixires de Nibiru, trazendo um breve alívio para a perplexidade geral. Alguns questionamentos se tornam necessários neste ponto. Primeiro, o que acontecia na Terra só chegava ao conhecimento de Anu se os líderes o informassem. Isso retira de todos eles, incluindo Anu,
a condição de deuses. Afinal, o grande Criador de tudo não dependeria de mensageiros para saber de qualquer coisa, pois isso o limitaria, tirando-lhe as características de onisciência, onipresença e onipotência. Assim, ele estaria reduzido a uma condição semelhante à dos Anunnaki, meros mortais avançados. O segundo ponto é sobre Gaozu, uma licença poética de Zecharia Sitchin, que não inventou esse conceito sem fundamento. Ele se baseou em textos de várias civilizações, onde sempre aparece alguém que cumpre o papel de se comunicar em nome do grande Criador de tudo. Isso inverte a interpretação de Gaozu. Ele não era um simples intermediário, mas alguém em um estágio muito mais avançado que os Anunnaki. É possível que ele tenha sido usado para orientá-los a agir de forma a preservar o equilíbrio universal. O terceiro ponto é que, para que o elo céu-terra aconteça, alguém precisa estar na Terra representando Nibiru. Talvez seja daí que surgiu, entre os terrestres mais espertos, a narrativa de um intermediário para Deus. Essa ideia foi deturpada ao longo do tempo, servindo para convencer os preguiçosos e ignorantes que preferiam delegar o controle de suas vidas a outros, em vez de assumi-lo. Outro ponto a considerar é que, por milhares de anos, os dois filhos de Anu já estavam na Terra, comunicando-se diretamente com Nibiru sem recorrerem a discursos religiosos. Pelo menos é isso que os relatos indicam. A necessidade de um intercessor para se comunicar com Deus surge apenas com os terrestres, que criaram religiões repletas de dogmas, rituais e hierarquias sacerdotais. Por fim, o mau funcionamento orgânico e cerebral que os Anunnaki poderiam sofrer devido à aceleração do relógio biológico na Terra poderia ser corrigido em Nibiru, graças ao conhecimento científico avançado que possuíam. Eles certamente tinham recursos para curar muitos males que nós ainda buscamos resolver, ou que talvez já tenhamos resolvido, mas que não interessa a certos grupos tornar público. Isso sugere que, durante o tempo em que os líderes ficam afastados da Terra, podem estar se submetendo a algum tipo de tratamento de saúde. Sobre Gaozu, Ninmah teve um insight ao considerar que ele só poderia ter sido enviado pelo Criador de tudo. Sua missão seria garantir que um grupo de terrestres sobrevivesse, permitindo um recomeço sob um novo patamar. Afinal, toda a interferência evolutiva que os Anunnaki promoveram havia gerado mais problemas do que soluções. Não havia mais espaço para uma involução dos humanos terrestres, era preciso avançar. Durante alguns segundos, o silêncio tomou conta do ambiente enquanto todos refletiam sobre os acontecimentos passados. Então, Anu concluiu que, embora decretassem a sorte dos humanos terrestres, era a mão do destino que guiava os passos de todos, em qualquer parte do universo, seja na Terra ou em Nibiru. A vontade do grande Criador de tudo tornou-se evidente para todos eles. Apesar de sua evolução, inteligência e poder, sendo tratados como deuses, eles não passavam de meros ajudantes, mesmo sem se darem conta disso. Isso reforça a ideia de que o livre-arbítrio é a forma como governamos nossa própria vida, mas o universo, em última instância, é controlado pelo grande Criador de tudo. Imaginar que ele abandonaria o equilíbrio universal para resolver problemas que nós mesmos criamos ao usar mal o livre-arbítrio é algo pueril e egocêntrico, típico de quem acredita que o mundo gira em torno de si. Aproveitando o insight de Ninmah, Enki concluiu que a Terra pertencia aos terrestres e que todos os Anunnaki foram utilizados para preservá-los e ajudá-los a evoluir. Portanto, essa era a missão deles: atuar de acordo com a vontade do grande Criador de tudo. Após essa reflexão, os líderes reuniram-se e decidiram criar regiões civilizadas, onde poderiam conceder conhecimento à humanidade. Assim, fundaram as cidades do homem. Nelas construíram recintos sagrados como moradas dos Anunnaki e estabeleceram na Terra um sistema de realeza similar ao de Nibiru. Um homem escolhido entre os terrestres recebia uma coroa e um cetro, simbolizando sua autoridade, e era encarregado de transmitir as orientações para a realização dos trabalhos. Além disso,
os Anunnaki ensinaram aos terrestres os conhecimentos secretos e introduziram o conceito de civilização. Nos recintos sagrados, estabeleceram um sacerdócio para servi-los e prestar culto, reconhecendo-os como senhores nobres. Apenas os escolhidos pelos Anunnaki tinham acesso direto a esses ensinamentos e eram encarregados de transmiti-los ao restante da humanidade. Foi a partir desse sistema que se formalizou o conceito de religião. A realeza terrestre, as orientações sacerdotais e o culto aos Anunnaki como seres superiores moldaram as bases das civilizações, consolidando a transmissão de conhecimento e comportamento civilizado aos terrestres. Assim, a religião nasceu como um meio de organizar a humanidade em torno de um sistema hierárquico e divinamente inspirado. É compreensível que os Anunnaki tenham tomado tais medidas para proteger nossos antepassados, considerando que eles haviam saído de uma vida primitiva e eram incapazes de compreender plenamente tudo o que estavam vivenciando. O que não se compreende, no entanto, é a humanidade continuar agindo como se ainda vivesse nessa mesma primitividade, dependendo desses nobres senhores para servi-los e cultuá-los. Felizmente, uma boa parte da humanidade já despertou para essa incoerência e para a necessidade de independência. No entanto, muitos radicalizaram para o outro extremo, rejeitando tudo indiscriminadamente. Se é verdade que nossos antepassados não tinham acesso às informações que temos hoje, também é verdade que, nos dias atuais, apenas permanece desinformado quem deseja, pois a internet facilita a busca por nosso passado e pelas chaves que podem abrir a compreensão do presente. Essa reflexão também ajuda a entender por que os templos foram e continuam sendo construídos com dimensões enormes e portas imensas. Isso não é apenas uma questão arquitetônica, mas uma memória ou uma imposição que remete à ideia de que as medidas deveriam simbolicamente abrigar Deus. Neste caso, um Anunnaki. Anu, então, decidiu em comum acordo com seus filhos criar 3 regiões para os terrestres e uma região proibida, reservada aos próprios Anunnaki. A primeira região, localizada na antiga terra do Éden, Kuwait, até Canaã, Israel, ficou sob o domínio de Enlil e seus filhos. A segunda região, que ia da terra dos 2 estreitos, Egito, até a África do Sul, foi entregue a Enki e seus filhos. A terceira região, no Vale do Indo-Irã, até uma terra distante, China, foi destinada a Inanna, isolada das demais para evitar miscigenação. Por fim, a quarta região, na península do Sinai, conhecida como o Lugar dos Carros, naves, foi consagrada aos Anunnaki e colocada sob o controle de Ninmah, agora chamada de Ninharsag. Após definir a distribuição das regiões, Anu quis saber mais sobre seu neto Marduk. Sentia-se, de certa forma, culpado por ter contribuído para sua revolta ao escolher Dumuzi e Ningzida, e não ele, para acompanharem Adapa a Nibiru. Ao tomar conhecimento dos detalhes, Anu, agindo mais pelo coração do que pela razão, decidiu reconsiderar o castigo que havia culminado no exílio de Marduk. Pediu a um de seus filhos que enviasse alguém para informar Marduk de que, em alguns dias, ele e a rainha Antu visitariam as terras distantes onde ele vivia com Sarpanit, pois desejava encontrá-lo. Antes de visitar Marduk, o casal real passou pelo Éden, por Eridu e por Nibruki, para inspecionar os planos das cidades da primeira região. Em Eridu, Enlil aproveitou a oportunidade para alertar Anu, na presença de Enki, de que este último guardava para si as fórmulas de todos os aspectos da ciência e da civilização, impedindo outros Anunnaki, exceto os Igigi, de se expandirem pela Terra. Anu considerou a reclamação, elogiou Enki por seu trabalho em outras áreas, mas repreendeu-o pela retenção dos conhecimentos. Declarou que as fórmulas deveriam ser compartilhadas com os demais Anunnaki. Enki, visivelmente irritado com Enlil, prometeu a Anu que compartilharia as fórmulas divinas, mesmo contrariado. É possível perceber que Anu não favorecia diretamente Enlil, Ningzida, Ninurta ou Inanna, mesmo estando todos eles envolvidos nos problemas causados por Marduk,
Caso contrário, ele não teria revogado o exílio do neto, o que contribuiu para os novos conflitos que ele viria a causar. Isso ilustra como o excesso de tolerância e o perdão sem critérios podem muitas vezes provocar males ainda maiores. O agressor, incapaz de compreender o gesto que o beneficiou, retorna ainda mais agressivo e determinado a prosseguir com suas ações. Durante aproximadamente 15 ou 16 dias, Anu e Antu inspecionaram as outras regiões em naves celestes. Depois, retornaram ao palácio para descansar por uma noite. Na manhã seguinte, quando os mais jovens vieram visitar Anu e Antu em busca de bênçãos, Anu demonstrou especial afeição pela bisneta Inanna. Ele a abraçou, beijou e, tomado por um carinho especial, decidiu deixar como dote para ela o Palácio Real em Uruk. Além disso, ordenou que após sua partida, a nave celeste utilizada por ele para inspecionar a terra fosse presenteada a Inanna. Radiante de alegria, Inanna começou a dançar e cantar em louvor a Anu, compondo hinos que seriam entoados ao longo dos tempos em sua memória. Após esses momentos, o rei e a rainha se despediram dos Anunnaki e partiram rumo às terras além dos oceanos, acompanhados por Enlil, Enki, Ninurta e Ishkur. Para impressionar os avós, Ninurta construiu na chamada Terra Dourada uma morada magnífica. Usando as vastas riquezas de ouro, ergueu um recinto com blocos de pedra perfeitamente esculpidos e revestidos internamente com ouro puro. Flores de coralina esculpida adornavam o espaço, que ficava à beira do grande lago aos pés da montanha, o Lago Titicaca. Durante a inspeção, o casal real observou como as pepitas de ouro eram recolhidas, e Anu ficou satisfeito com a quantidade obtida, suficiente para suprir as necessidades de muitos chars futuros. Próximo dali, Ninurta mostrou-lhes um montículo artificial usado para fundir e refinar metais, similar ao que ele fazia na antiga Bet-Tibira, antes do dilúvio. Ele também exibiu a extração de um novo metal das pedras, chamado Anak, estanho, e explicou como o combinava com o cobre para formar um metal resistente. Essa técnica era a mais pura alquimia. Das terras do norte, onde se caçavam grandes bestas com chifres, Marduk apareceu diante de Enki e Anu, acompanhado de seu filho, Nabu. Essas terras ao norte da Bolívia não poderiam pertencer a nenhum país da América do Sul ou Central, pois nesses lugares não há animais que possam ser descritos como bestas com chifres, nem mesmo o touro, que é originário da Europa. Portanto, deduz-se que essas terras ficavam na América do Norte. Ao reencontrar Marduk, Enki perguntou por Sarpanit. Marduk respondeu com pesar sobre a morte da esposa, dizendo que agora só lhe restava no mundo seu filho, Nabu. Anu aproximou Marduk de seu peito e, comovido, declarou que o neto já havia sido suficientemente castigado. Abençoou-o e o perdoou em seguida. Marduk agradeceu, mas a hora de regressar a Nibiru havia chegado. Do local dourado, nas montanhas da Cordilheira dos Andes, todos os reunidos desceram a planície para se despedir do casal real. Ali, em um espaço amplo que se estendia até o horizonte, Ninurta havia preparado um novo lugar para estacionar as naves. O carro celestial de Anu e Antu estava pronto, carregado ao limite com ouro. Quando chegou o momento da partida, Anu se despediu e deixou uma orientação clara para seus filhos, que deixassem a terra para os terrestres. Ele afirmou que, se os terrestres e não os Anunnaki estavam destinados a herdar a terra, então os ajudassem, compartilhando conhecimento e ensinando, até certa medida, os segredos dos céus e da terra, assim como as leis de justiça e retidão. Fica evidente que era do interesse de Anu que a terra permanecesse sob o domínio dos terrestres, mas supervisionada pelos Anunnaki. Talvez, se Marduk e os Igigi tivessem sido impedidos de agir, a sorte dos terrestres e da terra teria sido diferente. Poderia não ter havido tantas disputas de poder, guerras e atraso que serviram apenas para manter a humanidade na ignorância, manipulada e usada para interesses alheios. Contudo, o gesto de Anu foi ambíguo. Com uma mão, ele deu autonomia aos terrestres,
mas com a outra fortaleceu a posição de Marduk, que imediatamente enfrentou os outros Anunnaki. As leis de justiça e retidão, orientadas por Anu para serem ensinadas aos terrestres, podem ser entendidas como um manual de instrução para a sobrevivência. Essas determinações legais e tradicionais da Mesopotâmia tratavam de ética, moral, higiene, alimentação, relações sociais, comerciais e trabalhistas. Elas estavam presentes no Código de Hammurabi, que governou os sumérios por volta de 2000 anos antes de Cristo, e foram posteriormente transmitidas aos hebreus no Monte Sinai após o cativeiro no Egito. Permanecem em vigor até hoje na Torá, orientando quem as segue a se relacionar consigo mesmo, cuidando do próprio corpo e a se relacionar com os outros e com o planeta em que vivemos. Após a partida de Anu e Antu de volta a Nibiru, Marduk, tomado pela ira, rompeu o silêncio e começou a questionar sobre o novo lugar dos carros celestiais. Com uma postura autoritária e egocêntrica, exigiu explicações sobre o que havia acontecido durante o seu exílio e por que ele não havia sido informado. Mais uma vez, Enki desperdiçou a oportunidade de ensinar ética e valores ao filho, optando por explicar a decisão de dividir a Terra em 4 regiões, como se Marduk ainda tivesse algum direito após os desastres que provocara, culminando em seu exílio. Ser poupado da morte e ainda perdoado já deveria ser mais do que suficiente, mas o ego de Marduk focava apenas em entender por que Inanna fora beneficiada com uma região, quando para ele ela era a culpada pela morte de Dumuzi. O comportamento de Marduk revelava seu caráter egoísta e distorcido ao tentar responsabilizar Inanna pelo trágico destino de seu irmão. Contudo, o desfecho fatídico de Dumuzi foi originado por Marduk, que se opôs ao casamento de Dumuzi, rejeitou a união dos clãs e temeu perder poder para o casal. Ele elaborou um plano manipulador que envolveu sua meia-irmã, provocando uma série de eventos que desequilibraram emocionalmente Inanna, culminando em sua perseguição, quase morte, e o próprio exílio de Marduk. Sua personalidade psicopática era marcada por desvio de caráter, ausência de sentimentos e empatia, perfil manipulador e mentiroso, narcisismo, egocentrismo e frieza. Ele demonstrava incapacidade de sentir remorso por atos cruéis, apresentava impulsividade, agressividade e desrespeito às normas sociais e leis. Enlil encerrou a discussão de forma categórica, deixando claro para Marduk que as decisões estavam tomadas e não poderiam ser alteradas. Assim, cada um voltou para o Éden e as regiões adjacentes em suas naves, exceto Marduk. Antevendo novos problemas, Enlil deu ordens a Ishkur para permanecer na retaguarda e vigiar o ouro. Após a visita de Anu e em sua homenagem, os Anunnaki decidiram contar o tempo e registrar os acontecimentos de acordo com os anos da Terra, e não mais pelos chars de Nibiru. Assim, iniciou-se a Era de Touro, cujo símbolo zodiacal representava o clã de Enlil. Foi também após esse retorno ao Éden que os Anunnaki seguiram as orientações de Anu e ensinaram aos terrestres como moldar tijolos de barro para construir cidades. Onde antes se erguiam apenas cidades para os Anunnaki, agora também surgiam cidades para os terrestres. Nessas novas cidades, recintos sagrados foram consagrados aos grandes Anunnaki, e nobres moradas foram construídas para eles, conhecidas hoje como templos. Essas edificações eram grandiosas, planejadas para oferecer conforto aos Anunnaki, refletindo sua posição de supremacia e importância. Na primeira região, localizada nas terras do Éden e nas cidades já desenvolvidas com seus recintos sagrados, os Anunnaki ensinaram aos terrestres diversos ofícios e trabalhos. Não demorou muito para que os campos fossem irrigados, embarcações começassem a navegar por canais e rios, currais e celeiros ficassem repletos de animais e grãos, e a prosperidade dominasse a terra. Em resumo, realizaram uma verdadeira transformação da terra na primeira região após o dilúvio. Ki-Engi, conhecida como Suméria,
terra dos observadores elevados, fazia parte dessa região sob o domínio de Enlil. Em um gesto significativo, ele decidiu permitir que os homens de cabeça negra, os sumérios, tivessem sua própria cidade. Assim surgiu Kish, a cidade cetro, onde teve início a realeza do homem. Em terreno consagrado, Anu e Enlil implantaram o objeto brilhante celestial, um dispositivo divino e secreto que determinava o lugar da realeza. Muitos acreditam que esse objeto foi posteriormente guardado dentro da Arca Sagrada da Aliança, tornando-a tão cobiçada por outras civilizações. Foi em Kish que Ninurta designou o primeiro rei, cujo título foi Homem Poderoso. Para transformar a cidade no centro da humanidade civilizada, Ninurta viajou até Eridu e, com profundo respeito, obteve de Enki 50 tabuletas Me. Esses objetos codificados continham as fórmulas divinas para todos os aspectos da ciência e da civilização, fundamentais para estabelecer a realeza. De volta a Kish, Ninurta começou a ensinar os sumérios a calcular com números. Sob a direção de Ninurta, desenvolveu-se o trabalho de fornos e ferrarias, de maneira tão eficiente que os produtos eram transportados para todos os lugares em carretas com rodas puxadas por asnos machos. Kish também se tornou um centro de justiça e conduta reta, onde foram promulgadas leis e compostos hinos em louvor a Ninurta. Esses cânticos celebravam suas heróicas façanhas, suas vitórias, seu aterrorizante pássaro negro e sua habilidade em subjugar os bisontes em terras distantes, provavelmente na América do Norte. Também destacavam sua descoberta do metal branco, estanho, que ele misturava com cobre para formar uma liga resistente. Foi uma era gloriosa para Ninurta, eternizada na constelação do Arqueiro, hoje conhecida como Sagitário, uma das 12 constelações do zodíaco e uma das mais antigas registradas. Curiosamente, civilizações antigas, sem os equipamentos que possuímos hoje, identificaram constelações como Sagitário, que na Babilônia, Pérsia e Egito era representado como um deus arqueiro com cabeça e busto humanos e corpo de cavalo. Localizado na Via Láctea, na direção do centro da galáxia, onde a faixa é mais larga, Sagitário evidencia a incrível capacidade dessas culturas de decifrar os céus, um legado que nos inspira até hoje. Enquanto isso, Inanna aguardava impaciente para tomar posse da terceira região, exigindo de seus líderes os domínios prometidos. Porém, ao observar como Ninurta havia obtido de Enki os 50 ME da realeza, ela, ciente da fama e das fraquezas de seu tio-avô, decidiu elaborar um plano para conseguir os ME necessários para construir sua própria realeza na Terra. Para iniciar seu estratagema, enviou sua criada Ninshubur até Eridu para anunciar que ela faria uma visita em breve. Ao receber a notícia, Enki, prevendo a chegada de sua sobrinha neta, instruiu seu mordomo Izimud a recebê-la caso viesse sozinha. Ele ordenou que ela fosse conduzida a um dos cômodos de seu palácio, onde seria servida com água fresca, bolos de cevada com manteiga, vinho doce e vasilhas de cerveja cheias até a borda. Tudo parecia seguir conforme o esperado por Inanna, que já conhecia muito bem a fama de Enki. Chegando sem acompanhantes, Inanna foi recebida por Izimud, que seguiu as ordens de Enki à risca e a conduziu aos aposentos do senhor de Eridu. Com charme e astúcia, Inanna aceitou ser adornada com joias, vestir um traje sensual que destacava sua beleza e jovialidade, e se apresentou a Enki com um sorriso que anunciava sua iminente vitória. De acordo com os relatos das tabuletas, os dotes físicos de Inanna frequentemente deixavam os homens hipnotizados, e com Enki não foi diferente. Ao vê-la, ele perdeu a concentração, encantado por sua presença que nada lembrava as fêmeas neandertais ou Cro-Magnons. Sua beleza era uma arma poderosa, como já havia sido a de outras figuras históricas, e agora dominava completamente Enki. Para intensificar seu controle sobre ele, Inanna inclinava-se ou cruzava as pernas de maneira provocativa, deixando Enki completamente enfeitiçado. Eles começaram a beber juntos,
primeiro degustando o vinho doce em taças apropriadas e depois competindo alegremente para ver quem bebia mais cerveja. Nesse ponto, Enki acreditava que tinha total domínio da situação e que Inanna estava sob seu controle. Mas Inanna mostrou quem realmente comandava o jogo. Em tom brincalhão e manipulador, pediu que Enki lhe mostrasse os Zimié e permitisse que ela os segurasse. Confiante e já embriagado, Enki entregou os Zimié a Inanna, repetindo o gesto 7 vezes enquanto continuava a ser servido com mais cerveja. Os Zimié que Enki entregou a Inanna continham fórmulas divinas essenciais para a criação de um reino civilizado: senhorio e realeza, sacerdócio e tabelionato, trajes amorosos e de guerra, música e canto, trabalho em madeira e o domínio sobre metais e pedras preciosas. Por fim, vencido pelo álcool, Enki adormeceu. Aproveitando o momento, Inanna recolheu rapidamente os Zimié, seus troféus, e fugiu apressada para sua nave. Lá, instruiu o piloto a partir o mais rápido possível, deixando Eridu com os artefatos que assegurariam sua posição como uma das figuras mais influentes da Terra. Quando Izimud percebeu a pressa de Inanna em partir e sua movimentação suspeita, correu até o quarto de Enki para despertá-lo. Assustado ao ouvir o relato de Izimud, Enki, desesperado, ordenou que ele perseguisse Inanna em sua própria nave e recuperasse os Mi que ela havia levado. Algum tempo depois, Izimud conseguiu interceptar a nave de Inanna nas proximidades de seu palácio, forçando-a a retornar para Eridu e enfrentar a ira de Enki. No entanto, já era tarde demais. Antes de ser interceptada, Inanna entregara os Mie a Ninshubur, ordenando que os escondesse no antigo palácio de Anu, em Uruk. De volta a Eridu, Inanna encontrou-se diante de um Enki furioso. Ele exigiu que ela devolvesse os Mie em nome de seu poder e de Anu. Porém, Inanna, com as mãos vazias, apenas sorriu enquanto ele vociferava. Enki, frustrado e sem os Mie, decidiu fazê-la prisioneira como punição. Quando Enlil soube do ocorrido, foi imediatamente a Eridu confrontar Enki para entender o que estava acontecendo. Inanna, em sua defesa, afirmou que havia recebido os Mie de forma consensual, pois fora Enki quem os colocara em suas mãos voluntariamente. Enki, embora contrariado, foi obrigado a admitir a verdade. Diante das evidências de que Inanna não havia roubado os Emi, Enlil decidiu que, ao término do tempo de realeza em Kishi, a liderança passaria para Uruk e ficaria sob o controle de Inanna. Essa decisão enfureceu Marduk, que mais uma vez sentiu-se humilhado. Ele exigiu de Enlil uma cidade sagrada para si no Éden, mas Enlil ignorou suas reclamações, considerando todos os problemas que Marduk já havia causado à Missão Terra, a Nibiru e aos Nefilim. Cheio de ressentimento, Marduk decidiu tomar o destino em suas próprias mãos. Escolheu um local que havia sido previamente considerado para a chegada de Anu antes da decisão pelos domínios de Uruk. Então, convocou Nabu, os Igigi e seus descendentes, espalhados por várias terras, para fundarem a Babilônia, uma cidade sagrada para Marduk. Lá, ergueriam um lugar para naves celestes, conhecido por nós como a famosa Torre de Babel. Quando seus seguidores chegaram ao local, encontraram um problema. Não havia pedras para a construção. Marduk, então, ensinou-lhes a fabricar tijolos e queimá-los no fogo para que servissem como pedras. Assim, começaram a construir a torre cujo topo deveria alcançar os céus. Não é fascinante que a Torá, escrita cerca de 3.000 anos depois, registre esse episódio como um de seus relatos mais marcantes? E foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar, Suméria, e ficaram ali. E disse cada homem a seu companheiro: Vinde, façamos tijolos e os cozinhemos no fogo. E foi para eles o tijolo por pedra, e o barro foi para eles por argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, e que seu cume chegue aos céus, e conseguiremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Torá Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículos 2 a 4.
Enlil apressou-se a ir até o local para frustrar os planos de Marduk, tentando apaziguar sua ira com palavras suaves. No entanto, suas tentativas foram inúteis. Nem Marduk nem Nabu demonstraram disposição para recuar, e ambos continuaram com a construção. Vendo que não poderia detê-lo sozinho, Enlil reuniu seus filhos e netos em Nibruki para discutir o que poderiam fazer diante dessa situação. O que Marduk estava tentando construir era um pórtico que ligasse a terra ao céu, algo que não lhe era permitido, ainda mais confiando tal tarefa aos terrestres. Se o plano fosse concluído, seria um marco que daria a Marduk poder absoluto sobre a humanidade. Nada do que ele propusesse a partir de então estaria fora do alcance dos terrestres, ampliando ainda mais sua influência e domínio. A decisão de Anu de anistiar o neto, feita com a intenção de pacificar as relações, havia se transformado em um novo tormento para todos. O gesto abriu caminho para novas disputas e guerras, onde as maiores vítimas seriam os próprios terrestres, manipulados para servir aos interesses e ambições de Marduk. E desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens. E disse o Eterno: Eis um mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Foi isto que os fez começar a fazer. E agora nada os impedirá fazer tudo quanto intentarem fazer. Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículos 5 e 6. Ninurta se manifestou dizendo que era preciso deter o plano deles, e todos do clã de Enlil concordaram. Assim, já era de noite, quando os Anunnaki enlilitas chegaram desde Nibruki em suas naves celestes, e deixaram cair sobre a torre em construção, fogo e enxofre, dando fim por completo à torre e a todo o acampamento. Então, Enlil decidiu dispersar o líder e seus seguidores, e decretou confundir seus conselhos e destruir a unidade que existia. E até agora, todos os terrestres tinham uma só linguagem e falavam um único idioma. Então essa linguagem precisava ser confundida, para que eles não se entendessem mais. Vinde, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda cada um a linguagem do seu companheiro. E os espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Bavel, Babilônia, pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra, e dali espalhou-os o Eterno sobre a face de toda a terra. Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículos 7 a 9. Tudo isso ocorreu no ano 310, desde o início da contagem dos anos da Terra. Para frustrar os planos de Marduk e impedir que ele formasse novos exércitos para dominar a Terra, Enlil fez com que as pessoas em cada região falassem línguas diferentes. Além disso, deu a cada povo uma forma distinta de escrita, dificultando a comunicação e a cooperação entre eles. Dessa forma, uns atrapalhariam os planos dos outros, impedindo a unidade necessária para conquistar a primeira região, ou sequer pensar em Nibiru. Após esses eventos, 23 reis reinaram em Kishi ao longo de 408 anos, consolidando sua reputação como a Cidade do Cetro. Foi também em Kishi que, segundo as tabuletas, um rei amado chamado Etana realizou uma viagem celestial marcando sua história. No Ashmolean Museum de Oxford, há uma peça de 4.000 anos de antiguidade, conhecida como o Prisma de Weld Blundell, descoberto por Hermann Hilprecht, um investigador germano-americano na antiga cidade de Nippur. Esse artefato traz uma lista detalhada dos reis sumérios. Ela abrange desde os tempos anteriores ao dilúvio até os reis da dinastia Isin, datada do século XVIII a.C. Embora existam outras listas de reis sumérios, esta é a mais completa encontrada até hoje. Segundo ela, antes do dilúvio, houve 8 grandes reis, alguns dos quais se tornaram figuras míticas na literatura suméria, protagonizando epopeias que enriqueceram o imaginário cultural daquela civilização. Um desses reis foi Etana, cuja história celestial se perpetuou como um marco. Posteriormente, no tempo designado pelo decreto de Enlil, o objeto brilhante celestial e a realeza
foram transferidos de Kishi para Uruk. Sob aclamação popular, o povo exaltou Inanna em um hino que celebrava sua ascensão e marcava o início de uma nova era. Dizia: Dama dos Emie, aquela que reina brilhante e resplandecente, justa, vestida de maneira radiante, a amada do céu e da terra. Pelo amor de Anu foi consagrada, portadora de grandes adorações. 7 vezes obteve os Emie, e em suas mãos os sustenta. Destinados para a tiara da realeza, adequados para o supremo sacerdócio. Dama dos grandes Emie, deles é a guardiã. No ano 409, desde o início da contagem dos anos da terra, a realeza da primeira região foi transferida para Uruk. O primeiro rei dessa nova era foi o filho de Utu, nomeado supremo sacerdote do templo de E-Ana, a Casa dos Céus. Este templo, considerado a residência de Inanna e Anu, é amplamente mencionado na Epopeia de Gilgamesh. Seu nome era Lugalbanda, o pai de ninguém menos do que o famoso rei de Uruk, Gilgamesh. Escolhas implicam em consequências. Após um longo exílio, Marduk retornou ao Egito com a certeza de que retomaria seu lugar como senhor da segunda região. No entanto, encontrou Ninzida, seu irmão, governando e administrando as terras com o apoio dos descendentes de Anunnaki, que haviam se casado com mulheres terrestres. Tudo o que Marduk havia planejado antes do exílio, Ninzida havia revogado. Indignado, Marduk acusou Ninzida de destruir seu legado e exilar seu neto Horon em uma terra deserta e inóspita. Sem aprender com os erros do passado, iniciou uma nova disputa, alegando que o Egito era seu por direito. Com arrogância, declarou que Ninzida poderia ser seu ajudante ou deveria partir. Ninzida recusou a imposição e a disputa se arrastou por 350 anos terrestres, até que Enki, mais uma vez, protegeu Marduk e aconselhou Ninzida a partir para evitar mais conflitos. Resignado, Ninzida atravessou os oceanos e se estabeleceu nas Américas, levando seus seguidores. Lá, ele reiniciou a contagem do tempo e passou a ser conhecido como Quetzalcoatl, serpente emplumada. A egiptologia, diferentemente das tabuletas sumérias, omite detalhes sobre o destino dos deuses do Egito. Muitos estudiosos deturpam ou simplificam a história, mantendo o público na ignorância e confiando na falta de interesse geral pela pesquisa. Com a vitória de Marduk, o Egito foi renomeado como Magan. Marduk passou a ser adorado como Ra. Enki como Ptah e Ninzida foi lembrado como Thoth, deus da sabedoria. Os Anunnaki passaram a ser chamados de Neteru, observadores vigilantes. Para apagar a influência de Ninzida, Marduk remodelou a esfinge com o rosto de seu filho Azar, Osíris. Alterou a contagem do tempo, substituiu o cálculo lunar pelo solar e unificou as cidades do Egito. O primeiro faraó híbrido foi Mena, que consolidou o Alto e o Baixo Egito e fundou a primeira dinastia faraônica. Marduk construiu Mena-Nefer, Mênfis, para rivalizar com Uruk, e ergueu Anu, On-Elópolis, para honrar seu pai Enki. Ali, no alto de uma torre, colocou a parte superior de sua nave celestial chamada Ben-Ben, que simbolizava sua chegada do planeta dos inumeráveis anos, Nibiru. A influência egípcia se refletiu nos hebreus, que viveram lá por 400 anos antes de partirem para Canaã. Muitos rituais hebraicos foram inspirados nos costumes egípcios. Enki concedeu a Marduk vários conhecimentos, mas reteve um: o segredo da ressurreição. Ele também lhe atribuiu a constelação de Áries, tornando o carneiro sagrado no Egito. A tensão entre os seguidores de Enlil e Marduk se acirrou. Para os hebreus, liderados por Enlil, o sacrifício de um cordeiro os protegia do anjo exterminador, Ninurta. Para os egípcios, isso era um ultraje contra Marduk. Esse conflito explica a histórica perseguição aos hebreus e a hostilidade contra Israel até os dias atuais.
A segunda região prosperou sob Marduk, e os líderes Anunnaki voltaram sua atenção à terceira região, prometida a Inanna. Ela recebeu a constelação de Virgem e governou Zamush, a terra das 60 pedras preciosas, atual região da Geórgia. Seu reino se expandiu até o Vale do Indo. Enlil exigiu uma nova língua e escrita para a terceira região, mas Enki negou a Inanna o acesso aos ME da civilização. Inanna, descontente, viajava entre Uruk e Arata, buscando expandir seu poder. Enmerkar, rei de Uruk e neto de Utu, tentou subjugar Arata, exigindo tributos. O rei de Arata, porém, propôs uma troca pacífica de riquezas pelos ME de Uruk. A mensagem de paz nunca chegou ao destino, pois Lugalbanda, o emissário de Enmerkar, adoeceu e morreu antes de entregá-la. Sem os ME, a terceira região nunca atingiu o mesmo desenvolvimento das outras. O legado de Inanna ficou marcado por desordem e desigualdade. Insatisfeita, Inanna mergulhou em sua dor e saudade de Dumuzi. No templo de Uruk, criou um recinto onde seduzia jovens guerreiros que amanheciam mortos. Mas Lugalbanda sobreviveu. Convencida de que ele era a reencarnação de Dumuzi, proclamou-se deusa imortal. Sua família desaprovou sua nova identidade. Enlil e Ninurta ficaram perplexos. Utu, pensativo, e Enki e Ninhursag duvidavam de seu poder sobre a morte. Mas o povo aclamou sua presença, acreditando que os deuses podiam abolir a mortalidade. Lugalbanda sucedeu Enmerkar no trono de Uruk, casou-se com Ninsun, filha de Ninurta, e teve um filho, Gilgamesh, que viria a se tornar uma das figuras mais emblemáticas da história suméria. À medida que amadurecia, Gilgamesh começava a questionar sua mãe, Ninsun, sobre a vida e a morte. Ele via que seus antepassados, descendentes dos Anunnaki, eram extraordinariamente longevos, e se perguntava se, sendo apenas 1/3 Anunnaki, teria uma vida mais curta. Ninsun explicou que o tempo de vida dos Anunnaki era incompreensível para os terrestres e que, enquanto vivesse na Terra, estaria sujeito ao tempo dos homens. Mas, se fosse para Nibiru, viveria conforme o tempo dos Anunnaki. Movida pelo desejo de ajudar o filho, Ninsun pediu repetidamente a Utu, comandante do espaço-porto, que levasse Gilgamesh a Nibiru. Após muitas súplicas, Utu finalmente consentiu e permitiu que ele fosse ao lugar de aterrissagem. Para protegê-lo, Ninhursag criou um companheiro, um ser artificial chamado Enkidu. Assim como os seres criados por Enki para resgatar Inanna da morada de Ereshkigal, Enkidu não nasceu de ventre e não possuía sangue em suas veias. Juntos, Gilgamesh e Enkidu partiram sob a supervisão de Utu. No caminho, ao entrar no bosque de cedros, encontraram um dragão que cuspia fogo, bloqueando-lhes a passagem. Usando astúcia, derrotaram a criatura e seguiram em frente até os túneis dos Anunnaki, onde foram desafiados pelo Touro do Céu, uma poderosa criatura de Enlil. O monstro os perseguiu até Uruk, onde Enkidu o derrotou diante das muralhas da cidade. Ao saber da morte do Touro do Céu, Enlil lamentou profundamente, considerando um mau presságio. Como castigo, Enkidu foi condenado a perecer nas águas, enquanto Gilgamesh foi poupado, protegido por Ninsun e Utu. Ainda determinado a alcançar a imortalidade, Gilgamesh recebeu permissão para entrar no lugar dos carros, e após muitas aventuras, chegou à terra do Tilmun, a 4ª região. Lá, explorando os túneis subterrâneos, encontrou um jardim de pedras preciosas e conheceu Noa, o sobrevivente do dilúvio. Noa revelou a Gilgamesh o segredo da longevidade. No manancial daquele jardim, crescia uma planta capaz de impedir o envelhecimento. O homem em sua velhice é jovem de novo. Era o nome da planta. Segundo Noa, era um presente de Enki, abençoado por Enlil, e havia sido concedido no Monte da Salvação, o Monte Ararat. Mas o que essa planta realmente significava? Seria a chave da longevidade ou um símbolo de virilidade? No primeiro caso, poderia estar ligada ao hormônio do crescimento,
GH, fundamental para a regeneração celular e possivelmente responsável pela estatura e longevidade dos Anunnaki. No segundo, poderia remeter a Epimedium brevicornum, uma planta encontrada na Ásia e usada como afrodisíaco, com efeitos comparáveis ao Viagra, mas sem os mesmos efeitos colaterais. Enquanto Noa dormia, Gilgamesh mergulhou no manancial e arrancou a planta. Com ela guardada em sua bolsa, partiu apressadamente de volta a Uruk. Exausto, adormeceu no caminho, e durante seu sono, uma serpente atraída pela fragrância da planta a roubou e desapareceu. Ao despertar e perceber sua perda, Gilgamesh lamentou profundamente. Voltou a Uruk de mãos vazias e, sem alcançar a imortalidade, morreu como um mortal. Após seu reinado, 7 reis governaram Uruk, até que a realeza foi transferida para Urim, a cidade de Nanar e Ningal. Enquanto isso, Marduk observava atentamente os acontecimentos das outras regiões. Ele ainda se incomodava com as visões e sonhos de Inanna, que aludiam aos domínios de Dumuzi. Decidido a impedir a expansão de sua rival, começou a traçar seus próprios planos. Nessa nova fase, Marduk passou a refletir sobre ressurreição e imortalidade. A ideia de ser reconhecido como uma divindade o fascinava. Assim declarou-se o grande deus Ra. Quando soube que haviam permitido a Gilgamesh buscar a imortalidade, enfureceu-se. Ainda que ele fosse um híbrido, continuava sendo em grande parte terrestre. Mas Marduk encontrou um meio mais astuto de manter a lealdade dos reis e do povo. Se Gilgamesh, um semideus, teve acesso ao segredo da vida eterna, então que os reis de sua região também tivessem. Autoproclamado como Ra, decretou que apenas reis descendentes dos Neteru, Anunnaki, poderiam governar e que, após a morte, viajariam para Nibiru. Marduk, então, passou a ensinar os faraós a construírem tumbas voltadas para o leste e ditou um livro sagrado aos escribas sacerdotes, detalhando a jornada à outra vida. Nesse livro, descrevia o caminho até o Duat, o lugar dos navios celestiais e a escada ao céu, pela qual se poderia viajar ao planeta imperecível e consumir a planta da vida e as águas da juventude eternamente. Ele também afirmou aos sacerdotes que os deuses chegaram à terra e revelou que o ouro era o esplendor da vida, a carne dos deuses. Foi por influência de Marduk que os terrestres passaram a enxergar o ouro como o metal mais precioso, símbolo de poder e divindade. De um lado, Marduk se apresentava como o amigo dos terrestres, prometendo reinos, riquezas e imortalidade em Nibiru. Uma promessa impossível de cumprir, já que seu retorno ao planeta havia sido proibido. A senha era simples: morram por mim, e eu lhes darei a terra. E assim, milhões matariam e morreriam por Marduk. Do outro lado, havia Enlil, que não prometia a vida eterna, mas garantia a posse da terra àqueles que seguissem um código moral e ético. Marduk então ordenou que seus reis iniciassem expedições ao Abzu e aos domínios inferiores para extrair ouro. Em busca de mais poder, seus reis passaram a invadir terras de seus próprios irmãos. Com isso, a ira e a sede de vingança cresceram entre os Anunnaki. Alarmados, os irmãos de Marduk apelaram a Enki. Mas, como sempre, Marduk não o ouviu, insistindo que a terra lhe pertencia e que deveria governá-la sozinho. Determinado a expandir seu domínio, ordenou aos reis do Egito e da Núbia que conquistassem todas as terras adjacentes. Seu verdadeiro objetivo era claro: tornar-se o senhor das 4 regiões. Enquanto isso, em Urim, Nanar e Ningal sorriam para seu povo. Atribuindo-se a posição hierárquica de número 30, Nanar foi adorado como o deus da lua, dando origem ao que mais tarde se tornaria a religião islâmica. Ele decretou 12 festividades anuais, uma para cada mês lunar, dedicando cada uma delas a um dos 12 grandes Anunnaki. No entanto, com o tempo, apenas 2 dessas celebrações se destacaram: o Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, e o Eid al-Adha, ligado ao sacrifício de Abraão. Por toda a primeira região,
Santuários e templos foram erguidos em homenagem aos deuses Anunnaki. A civilização suméria prosperava, estabelecendo leis, comércio e escolas. Havia fartura e estabilidade, mas também disputas e traições. Muitas dessas histórias estão registradas nas tabuletas sumérias. Apenas 2.000 das 25.000 conhecidas foram traduzidas até agora. Ainda há muito a ser revelado. Enquanto isso, Inanna percorria o mundo em sua nave, divertindo-se com Utu, seu irmão, e visitando os domínios de seu tio Ishkur, a quem chamava carinhosamente de Dudu, o amado. Encantada com os povos da planície superior dos dois rios, aprendeu sua língua e em troca recebeu um novo nome: Ishtar. Sua cidade, Unugki, foi chamada de Uruk. Ishkur tornou-se Adad. Seu pai, Nanar, foi adorado como Sin, o senhor dos oráculos, e Urim passou a ser chamada de Ur. Assim, os nomes mudavam, mas a influência dos Anunnaki permanecia. Marduk, porém, não aceitava a diversidade em seu domínio. Para ele, apenas um poderia reinar. Com arrogância, declarou-se o mais velho do céu, o primogênito da terra, o único e verdadeiro Senhor. Ele se apropriou dos atributos de todos os deuses, proclamando que os céus testemunhavam sua supremacia. Mas os Anunnaki não aceitariam essa afronta sem reação. Nas terras habitadas, os sábios ensinaram aos povos, próximos e distantes, a observar os céus, provando que o sol ainda nascia na constelação de Touro. Enquanto isso, Enki observava com pesar a distorção da ordem natural. Os Anunnaki, que antes eram os senhores da terra, agora dependiam do apoio dos terrestres para manter seu poder. Na primeira região, os Nefilim decidiram unificar as terras sob um único governante e desejaram um rei guerreiro. A tarefa de escolhê-lo foi confiada a Inanna, a maior adversária de Marduk. Ela indicou a Enlil um homem forte que havia conhecido e amado, Shahrukhin. Filho de uma suma sacerdotisa e de Arpachshad, um comandante de 4 guarnições, ele era descendente direto de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arpachshad, 2 anos depois do dilúvio. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículo 10. Dessa linhagem nasceram Terá e mais tarde seu filho Abraão. Enlil concedeu a Shahrukhin o cetro e a coroa, nomeando-o primeiro rei da unificação da Suméria e da Acádia. A história o conhece como Sargão I, o regente justo. Como já fora feito em Nibiru, a unificação começou com a fundação de uma nova cidade central, Agade, nome dado em honra à primeira capital pós-guerra de Nibiru. Com o poder de Enlil e a proteção de Inanna, que acompanhava seus guerreiros com armas que disparavam raios, Shahrukhin consolidou seu domínio. Desde o mar inferior até o mar superior, todas as terras lhe renderam obediência. Suas tropas estabeleceram fronteiras na 4ª região para protegê-la. Marduk observava cada movimento com cautela. No momento certo, Shahrukhin atacou sua base e reivindicou para si o lugar onde Marduk havia planejado construir sua grande torre. Ali, estabeleceu o objeto brilhante celestial, um dispositivo sagrado que simbolizava a realeza e a proteção divina. Enfurecido, Marduk marchou para a primeira região com Nabu e seus seguidores. No local da torre, declarou ser o único dono daquele solo sagrado. Ali, ergueria um portal dos deuses. Ordenou desviar rios, erguer diques e muralhas, e iniciou a construção do Exagil, seu grande templo, chamado de Casa do Deus Supremo. Nabu nomeou o local Babili, Babilônia, o pórtico dos deuses. A fúria de Inanna não teve limites. Com suas armas lançou um ataque brutal, aniquilando os terrestres que compunham o exército de Marduk. O sangue derramado foi como nunca antes visto. Alarmado, Nergal tentou convencer Marduk a partir e aguardar pacificamente a chegada de sua era. Relutante, Marduk aceitou,
Partiu viajando por terras distantes, observando os céus. Nos reinos da segunda região, passou a ser chamado de Amon, o invisível, pois mesmo ausente, continuava a controlar a região. Com Marduk afastado, a ira de Inanna se acalmou. 2 filhos de Sharrukin governaram em paz, mas, com o tempo, o poder chegou a Naram-Sin, neto de Sharrukin. Seu nome significava amado por Sin. Com Enlil e Ninurta ausentes e Marduk distante, Inanna viu sua oportunidade de conquistar tudo. Ordenou a Naram-Sin que tomasse as terras de Magan, antigo Egito, e Meluha, antiga Núbia, domínios de Marduk. Naram-Sin não se conteve. Cruzou a 4ª região com um exército terrestre, invadiu o Egito e tentou entrar no Ekur, o santuário no topo da grande pirâmide de Gizé. Enfurecido, Enlil lançou uma maldição sobre ele e sobre Agade. Naram-Sin morreu de uma picada de escorpião, talvez uma metáfora para um projétil disparado por Ninurta. Agade foi destruída. Isso ocorreu 1500 anos antes do nascimento de Abraão. Com Marduk transformado em Amon, a realeza da segunda região se desintegrou em caos e desordem. Na primeira região, sem Agade, os governos ficaram instáveis. As cidades dos deuses tornaram-se cidades dos homens. Uruk, Lagash, Ur, Kirsh e Isim viram reis surgirem e desaparecerem. Diante do colapso, Enlil consultou Anu e transferiu a realeza para Nanar. Pela 3ª vez, Ur se tornou a cidade sagrada. Ali, depositaram o objeto brilhante celestial. E Nanar nomeou Ur-Nammu como rei, um pastor justo. Ur-Nammu restabeleceu a paz e a prosperidade nas terras. Foi nesse período que Enlil teve um sonho. Viu Galzu segurando uma tabuleta de lápis lazuli, onde estavam gravadas as constelações. Galzu apontou 3 vezes para o carneiro, indicando o fim da era de Enlil e o início da era de Marduk. Na visão, Galzu alertou Enlil. A paz seria seguida por tempos de guerra e derramamento de sangue. Marduk e seus descendentes dominariam a terra, e um grande desastre se aproximava. Assim como no dilúvio, Enlil deveria escolher um homem justo para preservar a humanidade. Ao despertar, Enlil percebeu que não havia tabuleta ao seu lado. Teria sido um oráculo ou um devaneio. Sem saber, decidiu manter o sonho em segredo. Nos templos de Nibruki, Enlil consultou os sacerdotes sobre os sábios celestiais. Foi-lhe indicado Terá, descendente de Ever e pertencente à 6ª geração de sacerdotes de Nibruki. Terá casou-se com uma princesa de Ur e tornou-se sumo sacerdote em Haran, cidade fundada por Nanar, na terra de Arpachad. Enquanto Enlil refletia, Marduk percorria terras distantes, pregando sua supremacia e angariando seguidores. Seu filho, Nabu, incitava revoltas no oeste da Suméria. Logo, as caravanas cessaram, muralhas foram erguidas e reis se armaram para a guerra. Tudo ocorria exatamente como Galzu previra. Enlil voltou sua atenção para Terá e seus filhos. Abraão, o primogênito, era de linhagem principesca e possuía conhecimento sacerdotal. Sem revelar o sonho, Enlil instruiu Nanar a fundar Haran e nomear Terá sumo sacerdote. 2 porções celestiais depois, Terá foi para Haran. Nesse tempo, Ur-Nammu morreu, sucedido por Shulgi, que se revelou corrupto e sedento por guerras. Em Nibruki, autoproclamou-se sumo sacerdote. Em Uruk, buscou os prazeres carnais de Inanna, formou um exército de guerreiros das montanhas e invadiu a 4ª região, violando os centros de controle das missões. Declarou-se rei das 4 regiões. Enlil enfureceu-se. Os soberanos de Marduk haviam ido longe demais. Até Enki estava descontente com seu filho. Enlil voltou sua atenção para Abraão, que demonstrava coragem e retidão. Ordenou que ele protegesse os lugares sagrados e garantisse a segurança dos carros celestiais. Mas logo após a partida de Abraão para cumprir essa missão,
Marduk chegou a Harã. Ele via as profanações como um mal necessário para sua nova ordem mundial. E de lá, nos limites do território de Iskur, planejou seu golpe final, reunindo seus exércitos para a batalha decisiva. O que estará registrado na última tabuleta? Depois de passar 24 anos terrestres em Harã, Marduk, com lágrimas nos olhos, convocou os demais deuses, independentemente de sua ascendência, e confessou suas transgressões. Com fervor, insistiu que somente ele era o Senhor, revelando em seguida seus segredos mais profundos e suas aspirações megalomaníacas. Em um gesto audacioso, declarou-se o divino Marduk, um grande deus em seus domínios, sendo conhecido entre os humanos como Ra. Por seus pecados e desafios à ordem estabelecida, foi ao exílio, refugiando-se nas montanhas e perambulando por terras distantes, desde os confins do Oriente, onde o sol nascia, até o Ocidente, onde ele se recolhia. Em sua jornada, invadiu os domínios de Iskur, estabelecendo sua presença onde outrora não lhe era permitido. Após esse período errante, Marduk dirigiu-se aos Nefilim, sugerindo que lhe concedessem permissão para erguer sua cidade e estabelecer nela seu templo sagrado, o Esagil, uma morada imperecível que simbolizaria seu poder eterno. Além disso, exigiu a instalação de um rei em Babilônia, a cidade que ele próprio desejava consagrar como centro de seu domínio. Convocou todos a se reunirem em sua casa e aceitarem sua aliança, consolidando assim sua supremacia. Ousada e inesperada, sua proclamação causou alvoroço entre os Anunnaki. A possibilidade de submissão ao domínio absoluto de Marduk inquietou e alarmou os deuses, que viam nisso uma afronta às ordens estabelecidas. Enlil, percebendo o perigo iminente, convocou de imediato uma grande assembleia para deliberar sobre os próximos passos. Os líderes divinos reuniram-se em Nibruki, o centro da autoridade celestial. Para lá, também seguiram Enki e os irmãos de Marduk, que, apesar do laço de sangue, não podiam ignorar a gravidade da situação. O ambiente estava carregado de tensão, pois todos, sem exceção, se opunham não apenas a Marduk, mas também a Nabu, seu filho e fiel seguidor, cuja presença fortalecia ainda mais o desafio ao equilíbrio dos deuses. No Conselho dos Grandes Deuses, as acusações se intensificaram e recriminações ecoavam por toda a Câmara. O desastre era iminente e ninguém conseguia deter sua marcha inexorável. Enki, mantendo sua costumeira passividade diante das ações de Marduk, ainda tentou persuadir os demais a aceitarem sua supremacia. Mas Enlil, tomado pela ira, propôs que, quando chegasse o tempo do carneiro, Marduk fosse proibido de estabelecer o elo céu-terra, pois isso significaria o rompimento definitivo com Nibiru. A proposta encontrou apoio entre todos, exceto Enki. Decidiu-se então que o lugar dos carros celestiais deveria ser destruído. Nergal, sem hesitação, sugeriu o uso das temidas armas de terror para esse fim. Apenas Enki se opôs. Mesmo assim, o conselho seguiu adiante, e Enki, resignado, enviou a decisão a Anu, que por sua vez a confirmou à Terra. Para Enki, a destruição que estavam prestes a desencadear não levaria ao desfecho desejado, e ele temia que tudo fosse um erro irreversível. Sua angústia era profunda diante da possibilidade de perder mais um filho. Talvez, se tivesse sido mais firme no passado e contido Marduk, quando os primeiros sinais de insubordinação surgiram, a situação não teria escalado a esse ponto. Muito pior do que fazer um filho chorar por impor-lhe um não na hora certa é sofrer ao vê-lo sofrer as consequências de seus próprios erros. Voto vencido. Nada mais restava a Enki senão assistir, impotente, ao desenrolar da tragédia e à escalada de violência entre os deuses. Para executar a decisão da Assembleia, foram escolhidos Ninurta e Nergal. No entanto,
Enlil guardava para si 2 segredos. Antes que se tomasse a terrível decisão, ele não revelou a ninguém sua visão-sonho com Gaozu, e até que a fatídica resolução fosse decretada, manteve oculto seu conhecimento sobre o local exato onde se escondia o verdadeiro terror. Quando, apesar de todos os protestos, da ira e da inquietação, o Conselho autorizou o uso das armas de terror, Enki abandonou a Câmara carregando uma tênue esperança no coração. Afinal, apenas ele conhecia o paradeiro das armas, ou pelo menos era nisso que acreditava, desde que as escondera, junto com Abigail, em um local desconhecido, antes mesmo da chegada de Enlil à Terra. No entanto, Enki ignorava que Abigail havia revelado o esconderijo a Enlil durante o período em que esteve exilado por seu envolvimento com Ninlil. Quando descobriu essa traição, ainda manteve a esperança de que, com o passar dos tempos, o poder destrutivo das armas tivesse se dissipado. Talvez, se tivessem perdido sua eficácia, a Terra estaria protegida de uma calamidade sem precedentes. Mas sua esperança foi vã. Sem que Enki precisasse revelar o local, Enlil o fez. Ele instruiu Ninurta e Nergal a buscarem as 7 armas de terror, ocultas no interior de uma montanha, em uma câmara subterrânea. Além disso, lhes transmitiu o segredo para ativá-las. Antes, porém, de autorizá-los a usá-las, Enlil fez uma advertência crucial. O lugar dos carros celestiais deveria estar vazio de Anunnaki antes do ataque. As cidades aliadas de Marduk deveriam ser poupadas e, se os habitantes se arrependessem de sua lealdade a ele, suas vidas deveriam ser preservadas. Esse episódio ecoa fortemente o diálogo de Abraão com os 3 anjos que o visitaram antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Vale lembrar que esses 3 anjos eram, na verdade, Ninurta, Nergal e Ishkur. E o Eterno apareceu-lhe a Abraão junto a Elon e Mamré, e ele estava sentado à porta da tenda ao calor do dia, e alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. Ao vê-los, correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostrou-se em terra. E o Eterno disse: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e seu pecado se agravou muito. Descerei, pois, e verei que se agiram conforme o clamor que vem a mim, provocarei seu fim, e do contrário o saberei. E Abraão se aproximou e disse: destruirás também o justo com o mal. Talvez haja 50 justos dentro da cidade. E o Eterno disse: se encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei o lugar todo por causa deles. Torá Bereshit, Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 33. Em sua nave celeste, Nergal partiu apressadamente para o local oculto, onde as armas de terror estavam escondidas. Ninurta, no entanto, se atrasou, pois seu pai, Enlil, desejava falar-lhe a sós. Havia um segredo que apenas ele deveria conhecer. Enlil compartilhou com Ninurta a profecia de Gaozu e a escolha de Abraão, alertando-o sobre a impulsividade e a agressividade de Nergal. Advertiu-o para garantir que as cidades fossem poupadas caso seus habitantes demonstrassem arrependimento. Além disso, instruiu-o a alertar Abraão sobre esse detalhe crucial. Porém, quando Ninurta finalmente chegou ao esconderijo das armas, Nergal já as havia retirado da cavidade subterrânea. Enquanto as preparava e as tornava aptas para o uso, Nergal nomeou cada uma das 7 armas, como se esse ato lhe trouxesse prazer. A primeira, a que não tem rival. A segunda, chama ardente. A terceira, a que desmorona com terror. A quarta, fundidora de montanhas. A quinta, vento que busca os limites do mundo. A sexta, a que ninguém perdoa. E a sétima, carregada com um veneno mortal, vaporizadora do vivente. Nesse momento, torna-se evidente a empolgação de Nergal, quase uma psicopatia, diante da destruição iminente que estava prestes a infligir contra Marduk, seu irmão, e contra os terrestres que cruzassem seu caminho. Sua postura contrastava fortemente com a de Enki,
que buscava evitar essa catástrofe, e até mesmo com Enlil, que havia recomendado extrema cautela no uso das armas. Diferente também de Ninurta, que jamais agiria sem o consentimento de Enlil. As armas foram então levadas ao conselho para serem apresentadas a Anu, que daria o veredito final. Com a bênção do rei, as 7 armas de terror foram oficialmente entregues a Nergal e a Ninurta, incumbidos de causar a destruição. Os 2 heróis foram então chamados. Quando Ninurta chegou ao local, encontrou Nergal já pronto para usar as armas contra os terrestres. Dominado por um desejo de vingança, Nergal jurou matar o filho e aniquilar o pai, devastar as terras de Marduk e obliterar as cidades pecadoras sem hesitação. Ninurta voltou-se para Nergal e questionou se ele realmente estaria disposto a destruir o justo junto com o injusto. Advertiu-o para que seguissem com rigor as instruções de Enlil, assumindo assim o comando da operação e deixando claro que Nergal deveria obedecê-lo. Nergal respondeu que conhecia a decisão do conselho e reconhecia a liderança de Ninurta. Com isso, ambos aguardaram o sinal de Enlil durante 7 dias e 7 noites. Enquanto isso, como já havia planejado, Marduk retornou à Babilônia e, diante de seus seguidores, todos armados, proclamou sua supremacia. Naquele fatídico dia, Enlil finalmente enviou o sinal. Ninurta partiu então para o Monte Mashu, um ponto estratégico equipado com instrumentos no porto espacial do Sinai. Nergal o seguiu e, juntos, dos céus, inspecionaram a montanha e a vasta planície no coração da 4ª região. Com o coração pesado, Ninurta fez um sinal para que Nergal permanecesse onde estava. Então, soltou dos céus a primeira arma de terror. Um brilho avassalador rasgou os céus, rachando o topo do Monte Mashu. Em um instante, as entranhas da montanha se fundiram em fogo e cinzas. Logo em seguida, lançou a segunda arma sobre o lugar dos carros celestiais. Com o resplendor de 7 sóis, a planície foi reduzida a uma ferida aberta. A terra tremeu, desmoronando sob o impacto, enquanto os céus se obscureceram após a fulgurante explosão. A planície, antes vibrante de vida, tornou-se um deserto de pedras queimadas e trituradas. Dos bosques que cercavam a região, apenas 3 troncos permaneceram de pé, carbonizados. O controle que Marduk e Nabu tanto cobiçavam havia sido aniquilado para sempre. Da sua nave celeste, divino pássaro negro. Ninurta observou a destruição e concluiu que o objetivo havia sido alcançado. Mas parece que não saber o momento de parar é uma característica inerente ao clã de Enki. Assim como a experiência genética conduzida por Enki deveria ter sido interrompida no homem de Neandertal, o que poderia ter evitado os problemas decorrentes do crescimento descontrolado de uma massa ignara, culminando na degradação da humanidade. E assim, como Marduk deveria ter cessado suas ambições bélicas quando quase perdeu a própria vida nas mãos dos outros Anunnaki após sua participação na morte de Dumuzi, agora era a vez de Nergal ultrapassar todos os limites do razoável. Desobedecendo às ordens de Enlil e de Ninurta, ele seguiu com a destruição, consumido por sua fúria destrutiva. Em seu coração, inflamava-se o desejo de rivalizar com Ninurta. Ele ansiava por ser Erra, o senhor da revolta e do massacre, o aniquilador. Seguiu então pela estrada do rei e voou até o vale verdejante das 5 cidades, onde Nabu estava convertendo os terrestres para lutarem contra os Anunnaki. Uma a uma, Nergal lançou do céu as armas de terror sobre as 5 cidades do vale, reduzindo-as a um estado de completa desolação. Com fogo e enxofre, ele as arrasou, vaporizando tudo o que ali vivia. O impacto foi tão devastador que as montanhas desmoronaram e a barreira que continha as águas do mar se rompeu. As torrentes invadiram os vales, transformando-os em um mar de destruição. Quando as águas cobriram as cinzas das cidades, um vapor tóxico e denso subiu aos céus, formando uma nuvem espessa e carregada de morte. Somente após essa carnificina, em sua nave celeste, Nergal finalmente sentiu sua cólera se dissipar. A sede de vingança que o consumia desapareceu, deixando-o vazio.
Para os judeus, Nergal seria o equivalente ao anjo exterminador, relatado na Haggadah de Pessach, o mesmo que trouxe o juízo sobre os primogênitos do Egito na noite fatídica do Êxodo. No entanto, ao retornarem para inspecionar a destruição que haviam causado, os dois heróis foram tomados por perplexidade e inquietação. O brilho das explosões foi seguido por um fenômeno aterrador. Os céus escureceram e uma tormenta se ergueu. Dentro da densa nuvem negra, redemoinhos furiosos giravam, carregando consigo um vento maligno que espalhava sombras pelo firmamento. Conforme o dia avançava, o sol desapareceu no horizonte, engolido pela escuridão. Quando a noite caiu, um resplendor medonho contornava a borda da nuvem, obscurecendo até mesmo a lua. Era um eclipse antinatural, um presságio nefasto, sinal de que algo terrível havia sido desencadeado. Quando amanheceu no dia seguinte, um vento de tormenta começou a soprar do oeste, vindo do mar superior. Uma densa nuvem marrom escura avançava implacável para o leste, estendendo-se sobre as terras habitadas. Onde quer que chegasse, trazia consigo a morte sem piedade, extinguindo toda forma de vida. Originada no Vale Sem Misericórdia, essa destruição, desencadeada por forças além do controle dos próprios Anunnaki, foi levada até a Suméria. Ninurta e Nergal, ao testemunharem a devastação, soaram o alarme para Enlil e Enki, alertando que um vento maligno estava se espalhando rapidamente, levando a morte a todos. Enlil e Enki, por sua vez, retransmitiram o alerta aos outros Nefilim, que ainda permaneciam na Suméria, ordenando que fugissem e dispersassem os terrestres para que ao menos alguns pudessem escapar. Mas era tarde demais. O vento maligno carregava consigo uma radiação fatal, exterminando tudo em seu caminho. Regiões inteiras foram desertificadas, desde o Iraque até Israel, da Arábia ao Egito, e onde mais seus tentáculos de morte se espalharam. Os Anunnaki, tomados pelo pavor, fugiram de suas cidades como pássaros assustados que abandonam seus ninhos. Pela primeira vez, sua impotência diante da catástrofe ficou exposta. As disputas e alianças que haviam marcado suas ações no passado tornaram-se insignificantes perante a magnitude da destruição que assolava a Terra. Enquanto isso, os habitantes das terras caíram sob as garras do vento maligno. Inútil foi sua fuga. A morte chegou silenciosa como um fantasma, atravessando até os muros mais espessos. Como as águas de uma inundação, não havia porta que pudesse detê-la, nem ferrolho que impedisse sua passagem. Aqueles que se esconderam em suas casas caíram como moscas. Os que tentaram fugir pelas ruas tombaram pelo caminho, empilhando-se em cadáveres. O ar se tornou irrespirável. Os pulmões dos que foram atingidos se encheram de escarros e sangue. A boca transbordava saliva e espuma enquanto suas forças os abandonavam. Quem fosse pego de surpresa pelo vento maligno sentia sua boca se encher de sangue antes de sucumbir. Mesmo aqueles que de alguma forma escaparam, carregariam as marcas da destruição. O simples contato com a radiação, semelhante à dos raios gama, trouxe consigo os horrores do câncer, leucemia, queimaduras, mutações genéticas e má formação fetal. Assim, cumpriu-se um ciclo de tragédias. Desde os tempos antigos, as intervenções e disputas dos Anunnaki moldaram o destino dos terrestres, acelerando processos naturais, gerando conflitos e, por vezes, levando a humanidade por caminhos incertos. Quando a destruição veio, cada facção tomou suas decisões, algumas visando preservar o que podiam, outras se resignando à inevitabilidade dos eventos. Mas no fim, o que restou foram ruínas e um planeta marcado pela devastação. Entre aqueles que sobreviveram, restava apenas a necessidade de reconstruir e aprender com os erros do passado, se é que ainda havia tempo para isso. Então, lentamente, o vento maligno continuou sua marcha devastadora, soprando impiedosamente sobre as terras, cruzando de oeste a leste,
atravessou planícies e montanhas, deixando atrás de si apenas morte e desolação. Onde antes havia vida, agora restavam apenas corpos inertes ou seres agonizantes. Terrestres e animais pereceram sem distinção. As águas se tornaram veneno, os campos secaram e toda a vegetação murchou sob sua influência. Desde Eridu, no sul, até Sipar, no norte, o vento maligno varreu a terra, transformando-a em um deserto de morte. Apenas Babilônia, onde Marduk havia proclamado sua supremacia, escapou da destruição. Ao sul, todas as terras foram consumidas pelo vento maligno, que também alcançou o coração da segunda região, reduzindo-a à esterilidade. E assim, por todo o tempo em que durou a Era do Carneiro, os domínios de Marduk se tornaram temidos pelas civilizações vizinhas, como se uma sombra pairasse sobre seu reinado. Após essa grande calamidade, Enlil e Enki se reuniram para avaliar o desastre. Diante dos fatos, Enki fez Enlil refletir sobre um presságio. O fato de Babilônia ter sido poupada parecia um sinal divino, confirmando que Marduk havia sido destinado à supremacia. Resignado, Enlil ponderou que talvez tudo tivesse acontecido pela vontade do grande Criador de tudo, que, apesar de toda a devastação, permitiu que Marduk saísse vitorioso. Foi então que Enlil revelou a Enki a visão-sonho e a profecia de Galzu. Surpreso, Enki questionou-o com severidade. Se ele já sabia de tudo isso, se já tinha conhecimento prévio desses eventos, por que não impediu o uso das armas de terror? Por que, ao invés disso, as autorizou permitindo que a destruição assolasse a terra? Enlil, abatido e com a voz aflita, explicou a Enki que sua razão era evidente. Relatou que desde a chegada dos Anunnaki à Terra, sempre que a missão se deparava com obstáculos, encontravam maneiras de contorná-los. No entanto, a criação dos terrestres, que fora apresentada como a grande solução, acabou se tornando a origem de incontáveis reviravoltas indesejadas. Com o tempo, ao compreender os ciclos celestes e associar os eventos às constelações, Enlil percebeu que nem ele, nem ninguém, poderia distinguir se os resultados eram frutos das escolhas que faziam ou das mãos do inquebrantável destino. Quem, entre eles, poderia afirmar com certeza se as visões-sonhos que tiveram eram falsos augúrios ou profecias verdadeiras, sem esperar o desfecho para ter certeza? Foi por isso que decidiu guardar as palavras de Galzu para si mesmo, assim como Enki fizera no caso do dilúvio. Seria Galzu, de fato, um emissário plenipotenciário do grande Criador de tudo, ou apenas uma ilusão nascida de suas mentes? Afinal, quando questionaram Anu sobre o decreto de que não poderiam retornar a Nibiru sob pena de morte, descobriram que tal ordem nunca havia sido dada por Anu. Diante dessa incerteza, Enlil concluiu que não havia outra escolha senão pagar para ver e deixar que os acontecimentos se desenrolassem como deveriam. Enquanto ouvia as palavras de seu irmão, Enki balançava a cabeça lentamente, concordando. Então complementou com um tom resignado: a primeira região está desolada. A segunda região foi lançada no caos. A terceira região foi ferida. O lugar dos carros celestiais, na quarta região, já não existe mais. Esse, portanto, era o resultado de tudo o que aconteceu. Se essa era a vontade do grande Criador de tudo, então isso era tudo o que restava de sua missão na Terra. Pelas ambições de Marduk, a semente fora lançada, e caberia a ele mesmo colher os frutos de suas ações. Assim, Enlil aceitou seu triunfo, e com isso, a posição 50, que deveria ser passada a Ninurta para governar a terra na ausência de Enlil, foi concedida a Marduk. A partir daquele momento, Marduk estava livre para declarar sua supremacia sobre a desolação que reinava nas regiões, sem que Enlil ou Ninurta cruzassem mais seu caminho. Nenhuma força se interporia contra ele. Enlil e Ninurta partiram para além dos oceanos, para dar continuidade à missão de obter ouro para Nibiru, o que sugere que eles nunca partiram completamente. Como sempre fora de sua natureza, Enki tentou amenizar a dor de Enlil, questionando se os resultados teriam sido diferentes,
caso as armas de terror não tivessem sido usadas. Enlil, por sua vez, respondeu com outra pergunta. E se tivessem ignorado as palavras de Gaozu e retornado a Nibiru antes do dilúvio? Ou ainda, se tivessem interrompido a missão Terra quando os Igigi se amotinaram? Enki ponderou que o que estava feito, consumado, estava, e que Enlil também não poderia mudar o que havia acontecido ou reverter os fatos ao passado. Ambos acabaram concordando que tudo o que ocorreu deveria servir de lição, e que talvez o destino da Terra não fosse tão diferente do destino de Nibiru. Seria possível que os eventos que ocorreram na Terra fossem um reflexo do que já havia ocorrido em Nibiru no passado. Se a humanidade foi criada à imagem e semelhança, tanto física quanto psicológica dos Anunnaki, então, será que ela repetiria os mesmos êxitos e fracassos? Será que isso levaria a um desfecho tão trágico quanto a guerra nuclear que devastou a Terra? Diante dessas reflexões, Enlil permaneceu em silêncio. Já não havia mais nada a dizer. Então, quando se levantou para partir, Enki estendeu-lhe o braço. E por um breve momento os dois se abraçaram, não como rivais, mas como irmãos e camaradas que enfrentaram juntos todos os desafios em um planeta estranho. Enki perguntou a Enlil se eles voltariam a se encontrar na Terra ou em Nibiru. Enlil, por sua vez, questionou se Gaozu estaria certo ao dizer que morreriam caso tentassem retornar a Nibiru. Os dois se encararam, sem resposta alguma a oferecer um ao outro. Então, Enlil sorriu e partiu, deixando Enki sozinho, perdido em suas reflexões. Sentado, Enki contemplou como tudo havia começado e como tudo havia terminado. Perguntou-se se tudo estava predestinado a acontecer ou se foi o acaso, sorte ou azar, que os levou a tomar esta ou aquela decisão. O tempo pareceu congelar enquanto ele se indagava. Seriam o céu e a terra regidos por ciclos dentro de ciclos? E se tudo estivesse fadado a se repetir no futuro, da mesma forma como havia ocorrido no passado? E mais, seria ele que foi o primeiro a chegar, o último a partir? Perseguido por seus próprios pensamentos, Enki tomou uma decisão. Registraria tudo. Assim, anotou todos os acontecimentos e decisões, desde o tempo em que Nibiru estava fragmentado por lutas internas, passando pelos reinados que culminaram com Anu no trono, até os eventos finais na Terra. Tudo foi escrito para que, um dia, as gerações futuras pudessem aprender e evitar que os erros do passado se repetissem. E essas foram as palavras de Enki, primogênito do rei Anu de Nibiru, que foram transcritas pelo escriba mestre Endubsar, um homem de Eridu, filho de Udbar. Endubsar não perdeu nenhuma palavra e nada omitiu, e por isso foi agraciado com longa vida. E que todos nós, no tempo que designe o destino, possamos ler o que ele deixou registrado, para recordarmos o passado, compreendermos o futuro como profecia e termos condições de avaliar a história com responsabilidade. Caso contrário, estaremos fadados a repetir os caminhos dos Anunnaki, revivendo na Terra o que um dia se passou em Nibiru, há milhões de anos. Aqui encerramos esta jornada pelo Livro Perdido de Enki, de Zeharia Sitchin. Mas como todo fim é também um recomeço, fica um lembrete essencial. Não existem verdades absolutas. Não somos donos da verdade, nem temos a pretensão de sê-lo. Apenas narramos essa história sob um determinado ponto de vista, e como toda história, ela pode ser revisitada, repensada e reinterpretada. Ao longo desses relatos, vimos como Enlil e Enki trilharam caminhos distintos, cada um seguindo aquilo em que acreditava. Assim também foram os demais Anunnaki. Mesmo aqueles que aos nossos olhos cometeram atrocidades, não podem ser simplesmente reduzidos a certos ou errados. Se eles, assim como nós, estão ou estiveram em processo de evolução espiritual, quem somos nós para julgá-los? Quem de nós pode dizer que em seu lugar teria agido de forma diferente?
A verdade é que a história não deve ser encarada como um tribunal, mas sim como um espelho. Ela reflete não apenas o que foi, mas também o que somos e o que podemos nos tornar. Se olharmos com atenção, veremos que os mesmos dilemas enfrentados pelos Anunnaki continuam a se desenrolar aqui, agora entre nós na humanidade. Ambição, disputa, conflitos entre irmãos, desejos de poder e controle, mas também amor, compaixão, crescimento e evolução. A nós cabe aprender, compreender e refletir. E mais do que isso, seguir adiante, conscientes do nosso próprio caminho de evolução como seres espirituais. E essa jornada começa aqui, no mundo físico. O despertar não virá com um sinal do céu. Não virá com naves pousando sobre nós, nem com um Salvador nos segurando pela mão. O despertar virá de dentro. Virá quando olharmos para nós mesmos com honestidade, questionarmos nossas crenças, enfrentarmos nossas sombras e, finalmente, escolhermos o caminho da consciência. Para aqueles que chegaram até este ponto, fica a nossa mensagem. Busquem além das palavras, leiam além das linhas, enxerguem além do que é mostrado. Afinal, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser revelado. Mas tudo pode ser sentido. Se a verdade liberta, então que cada um encontre a sua, e que o despertar seja real. Nos vemos em breve. Ou talvez não.